Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do Futuri. Na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão discursiva. E essa questão que eu trago para vocês hoje é referente a um concurso de magistratura da Banca CESP. Antes da gente fazer a leitura juntos aqui dessa questão para começarmos a resolução, é importante que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, que você aí assinale o sininho de notificação para ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no nosso canal. Lembrando que semanalmente nós temos aula nova de resolução de questões discursivas. E também, se você gostou dessa aula, deixe o seu like e deixe o seu comentário. A sua dúvida é sempre importante que haja essa troca aqui entre a gente. Pessoal, essa questão veio no concurso de magistratura. É a primeira vez que eu trago uma questão que não seja de concurso de procuradoria, mas é importante que a gente tenha essa visão de que é possível treinar para provas de procuradorias também com questão discursiva de outro concurso de mesmo nível. E aqui eu trago uma questão de magistratura, que é um concurso de exigência elevada e que vem com a mesma banca bem comum, clássica, que a gente está acostumado aí nos concursos de procuradorias. A CESP, que vem aí como banca da AGU, da PGFN, da PGF e também será a banca da PGM São Paulo. Então, eu trouxe essa questão para que a gente possa ampliar a nossa visão e não ficar restrito às questões de procuradorias, justamente por quê? Porque pode ser que a gente tenha uma mudança aí de postura da CESP com relação à exigência de direito constitucional. E aí a gente já consegue matar esse ponto, né? Essa possibilidade de mudança de conduta da CESP, fazendo a resolução de discursivas de demais outros concursos de mesmo nível. Então, aqui eu trago para vocês uma questão que vai falar sobre direitos fundamentais e ações afirmativas. Veja, disserte a respeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado de constitucionalidade quanto às ações afirmativas, especialmente no tocante ao direito eleitoral, ao direito penal e ao ingresso de minorias em universidades e cargos públicos. Em seu texto, expõe os fundamentos jurídicos de posicionamentos proferidos pela Suprema Corte a respeito desse tema. Então, é uma questão simples se você soubesse os julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade das ações afirmativas com relação ao direito eleitoral, ao direito penal, ao ingresso de minorias em universidades e a cargos públicos. Então, você precisava citar esses julgados e trazer os fundamentos. Vejam que a própria questão ela é expressa no sentido de que é importante e é essencial que você traga o fundamento do posicionamento e não simplesmente traga qual o resultado do julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, você precisava trabalhar a sua resposta. E quando a gente faz a leitura dessa questão, a gente vê que é uma questão simples, mas não deixa de ser uma questão que você precisa fazer toda ali uma evolução lógica. Se é uma questão que está falando sobre ações afirmativas, é necessário que você faça uma introdução trazendo o conceito de ações afirmativas. No que consiste essas ações afirmativas? E ela trata do quê? Qual que é a ligação com os direitos fundamentais, com a concretização dos direitos fundamentais? Então, era importante fazer essa introdução e aqui eu vou começar resolvendo essa questão com vocês, justamente falando sobre as ações afirmativas, que temos como conceito de ações afirmativas as medidas governamentais, então as políticas públicas, e também as medidas privadas que têm como objetivo defender os direitos das minorias. Na verdade, o melhor termo seria concretizar os direitos das minorias, né?
minorias em qualidade de tratamento. Então, nós temos aqui as minorias, que não significa que seja uma proteção apenas de hipossuficientes, mas que tenham uma diferença de tratamento. Pode ser que seja uma minoria que não seja hipossuficiente, mas que precisa ser equilibrado o seu tratamento com as demais camadas sociais. Então vejam, quando a gente fala em minorias, isso não significa que seja uma situação de hipossuficiência. Pode ser simplesmente uma minoria por ser uma minoria diferente culturalmente, ok? Então, minoria não significa necessariamente hipossuficiência, ok? E quando eu tenho ações afirmativas, são políticas públicas e também ações privadas que vão trazer concretização a esses direitos dessas minorias que muitas vezes podem ser hipossuficientes, mas que têm uma diversidade na cultura. E aqui eu trago um reequilíbrio para as camadas sociais, para que todos estejam aí no mesmo grau de tratamento. Portanto, eu tenho ali uma igualdade que é formal, que está prevista na nossa Constituição e nas demais normas infraconstitucionais, mas essa igualdade formal, ela não é suficiente. Muitas vezes, a previsão na lei que trata todos como iguais traz um desequilíbrio social, já que na prática nós não temos essa igualdade. Então, as ações afirmativas, elas vêm no sentido de buscar a igualdade material entre a diversidade que nós temos na nossa sociedade, trazendo uma concretização de direitos fundamentais para as minorias. Porque se eu aplicasse o texto de forma fria da Constituição, sem observar esses desequilíbrios, eu fatalmente teria um prolongamento desse desequilíbrio. Portanto, eu preciso tratar essas situações de desequilíbrio de forma diferente, com essas ações afirmativas, para trazer esse reequilíbrio. Porque se eu não olho para esse desequilíbrio e eu apenas aplico o que está previsto na Constituição ou na legislação infraconstitucional, eu vou dar continuidade a esse desequilíbrio. E nós temos 3 fundamentos que vão nortear essas ações afirmativas. A justiça compensatória. Quando eu falo em justiça compensatória, eu tenho um olhar para o passado, para o que aconteceu lá atrás, para esses grupos, essas minorias que por muito tempo não foram tutelados pelo Estado da mesma forma como os demais outros grupos sociais, o que gerou um desequilíbrio. E aqui a gente pode trazer o histórico de escravidão, que obviamente gerou ali uma situação de desproteção do Estado para essas minorias e que por isso há necessidade de ações afirmativas para justamente proteger essas camadas sociais em nome da justiça compensatória, porque lá atrás sofreu-se aí um desequilíbrio na questão da tutela do Estado, então agora há necessidade de um novo desequilíbrio nessa tutela do Estado para a maior proteção desses grupos, para gerar esse equilíbrio, né, ao longo do tempo. Justiça distributiva. Essa justiça distributiva, diferentemente da justiça compensatória, eu saio do olhar do passado e vejo o que está de desequilíbrio hoje, porque a distribuição da proteção da tutela do Estado com relação à garantia dos direitos fundamentais, ela precisa ser a mesma. E muitas vezes eu tenho situações em que camadas como grupos como as mulheres na sociedade precisam de uma tutela diferenciada em alguns pontos, algumas circunstâncias do Estado para verem os seus direitos fundamentais tutelados. Então, se eu tenho uma situação em que a violência doméstica contra a mulher ela é maior, eu tenho um desequilíbrio.
E por isso eu tenho que ter o Estado voltado para uma maior proteção dessa circunstância prática. Por isso, nós temos uma situação de justiça distributiva, que é um olhar para o hoje, em que todas as pessoas precisam ter os seus direitos tutelados igualmente. Só que essa igualdade tem que ser uma igualdade material. Se eu tenho uma circunstância em que coloca um determinado grupo em uma situação de desequilíbrio, eu tenho que aumentar a tutela do Estado naquela circunstância. Reconhecimento das identidades multiculturais. As ações afirmativas, como eu disse, elas não se restringem a situações de hipossuficiência, mas também nessa questão das diversidades culturais. Eu preciso tratar muitas vezes de forma diferente em razão de haver uma diversidade na identidade cultural. E por isso, então, entra aqui as ações afirmativas para trazer esse reequilíbrio, porque eu não posso ter um olhar voltado apenas para uma determinada cultura em detrimento de demais outras identidades culturais que eu tenho também aí nessa sociedade. E vejam, muitas vezes isso não significa situações de hipossuficiência, mas as ações do Estado precisam levar em consideração essa diferença cultural, ok? O princípio importante que vocês têm que levar para a prova de vocês, e aqui já ampliando a nossa discussão, tendo em vista essa questão que eu trouxe para vocês, porque esse é um ponto, esse princípio é um ponto que não havia necessidade de ser tratado na sua resposta. Porém, a gente está ampliando aqui a nossa discussão a partir dessa questão que a gente trouxe hoje. Então, um princípio que norteia as ações afirmativas é o princípio da temporariedade. Por quê? Porque essas ações, tanto governamentais quanto privadas, elas serão necessárias por um período até que se atinja um status civilizatório mais elevado e que essas ações já não sejam mais necessárias porque houve um reequilíbrio aqui entre os grupos da sociedade. E de forma que essas ações afirmativas, elas não sejam mais adotadas depois de um período, porque já se atingiu esse status civilizatório, e se eu tiver a continuidade dessas ações afirmativas, eu vou ter o retorno a um desequilíbrio. Porque se eu tenho essa proteção maior, essa tutela maior do Estado com relação a esses grupos que nesse momento estão em desequilíbrio, se em um determinado momento há o equilíbrio com os demais grupos, se eu continuar com essa tutela diferenciada, essa tutela mais elevada, eu fatalmente vou ter posteriormente uma situação de desequilíbrio mais lá na frente. Por isso, o princípio que rege essas ações afirmativas é justamente o princípio da temporariedade, ok? E aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês os julgados que precisavam constar aí na resposta de vocês. Com relação ao ingresso nas universidades, nós tivemos um julgado com relação à adoção do sistema de cotas nas universidades públicas, referente ao sistema adotado pela Universidade de Brasília, a UNB. E esse julgado é a DPF 186, que entendeu aqui pela constitucionalidade da adoção desse sistema de cotas. Justamente por quê? Porque aqui nós temos a aplicação do princípio da igualdade material. Se eu não tenho uma oferta de oportunidade de forma igual a todos os grupos da sociedade, então há necessidade de que eu aplique esse sistema de cotas para que eu tenha esse pluralismo dentro das universidades. Porque se eu tenho vários grupos da sociedade representados dentro da universidade, eu tenho pluralismo de ingresso. Então, esse sistema de cotas, ele é constitucional justamente porque ele traz maior pluralismo de ideias para o ingresso em instituição pública de ensino superior, sendo tais ações afirmativas
plenamente legítimas. Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejam, a questão pediu que vocês trouxessem essa fundamentação, e foi justamente com base no princípio da igualdade material e no pluralismo de ideias dentro da universidade pública é que se entendeu pela constitucionalidade da adoção desse sistema de cotas. Lembrando que o sistema ele é necessário justamente porque há esse desequilíbrio anterior para o ingresso na universidade pública. Aqueles que saem ali do ensino médio e vão ingressar na universidade pública, eles não estão em situação de equilíbrio, porque o ensino ofertado para as camadas sociais não está aqui de forma igualitária. Portanto, eu trago esse sistema de cotas para tutelar aqueles que não tiveram um ensino adequado que pudesse dar essa oportunidade de estarem em um ensino de alto nível dentro de universidades públicas. Também outro julgado, ADC 41, que tratou sobre o sistema de cotas em concurso público. Aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há a violação ao princípio do concurso público que vem no sentido de tratar os candidatos sem qualquer tipo de diferenciação. Esse é um dos grandes princípios do concurso público, né? Aplicar essa igualdade entre os candidatos para que eu não possa ter nenhum tipo de privilégio a um determinado candidato, a um determinado outro grupo, né, de candidatos. Esse é um princípio que rege o concurso público. Mas nesse ponto aqui, e também o princípio da eficiência do concurso público, justamente de trazer aqueles candidatos que têm a melhor nota, que significa que tem ali o melhor resultado, que vai estar mais apto a desenvolver o serviço público com a maior eficiência. Esses princípios que regem o concurso público não foram violados aqui quando adotada o sistema de cotas em concurso público. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez primou pelo princípio da igualdade material, já que nós não temos as mesmas oportunidades sendo ofertadas para todos aqueles que querem ingressar em cargos públicos. E por isso houve aí a flexibilização desse princípio do concurso público, né, que você, em regra, não tem qualquer tipo de privilégio para determinado candidato ou grupo de candidato, e também o princípio da eficiência, em que você busca aquele que tem a maior nota, que significa que está mais apto para realizar aquele serviço público. Você vai flexibilizar esses princípios em nome do princípio da igualdade material para ingresso em cargo público. E aqui, o Supremo Tribunal Federal também considerou como constitucional a autodeclaração como critério válido. Então, o candidato ele se autodeclara para poder, então, concorrer às vagas para as cotas, assim como os critérios também subsidiários de heteroidentificação também foram considerados como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal para definir quem vai, então, concorrer por essas vagas das cotas, respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o contraditório e a ampla defesa. Outro julgado que vocês tinham que citar na resposta de vocês é a DPF 738, que fala sobre a constitucionalidade, considerou como constitucional, o incentivo a candidaturas de pessoas negras para cargos eletivos. E como esse incentivo à candidatura de pessoas negras é um mero procedimento, de acordo com o STF, ele não vem a alterar o processo eleitoral, eu não tenho a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade e que está previsto lá no artigo 16º da nossa Constituição. Então, foi considerado como constitucional esse incentivo à candidatura de pessoas negras pelo Supremo Tribunal Federal e houve aqui a previsão de que não há necessidade de observação do princípio da anterioridade, porque é um mero procedimento que foi alterado e não o processo eleitoral, por isso não há necessidade de observância do artigo 16º da nossa Constituição.
Um outro julgado que precisava aparecer aí na sua resposta é a ADO número 26, que tratou da ausência normativa com relação à criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas. Nós não temos um tipo penal previsto na nossa legislação penal referente especificamente a crimes, né, criminalizando condutas homofóbicas e transfóbicas. E diante dessa ausência normativa, o Supremo Tribunal Federal veio então a aplicar toda a sistemática de proteção com relação ao crime de racismo também para essas condutas de homofobia e transfobia. E nós temos a proteção constitucional aos homossexuais, aos transgêneros e demais integrantes da comunidade LGBTQI e a mais, nós temos então aí uma ausência normativa. A Constituição, ela impôs ao legislador que criasse a norma prevendo esse crime, né, a conduta homofóbica e transfóbica para a proteção dessas minorias, e isso não foi feito, o que gerou então uma flexibilização a essa proteção constitucional a esses grupos. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, legislando, veio então aqui a entender pela aplicação de toda a sistemática referente ao crime de racismo, também a essas condutas homofóbicas e transfóbicas. Houve aí uma crítica doutrinária, porque na parte da na seara penal, nós temos aí a aplicação do princípio da legalidade de forma muito rígida. E por isso, nessa circunstância, nós temos a criação de um novo tipo penal sem ter uma lei definindo esse tipo penal, mas um novo tipo penal definido pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Então, houve essa crítica justamente em razão da flexibilização desse princípio da legalidade na seara do direito penal. De qualquer forma, não deixa de ser um julgado extremamente positivo para a proteção dos grupos, né, homossexuais e transgêneros e todos esses integrantes, né, da comunidade LGBT. É um julgado extremamente positivo no que se refere a essa proteção, mas houve essa questão doutrinária de críticas no que se refere a essa flexibilização do princípio da legalidade, né, que é rigidamente aplicado ao direito penal, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês na nossa aula de hoje, referente à resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não perca nenhuma aula da nossa série de resolução de discursivas, que está sendo um grande sucesso. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!